Olá pessoal, nós vamos falar no vídeo de hoje sobre como pesquisar em casa, como a gente pode aproveitar o cyberespaço para realizar as nossas pesquisas. E para ajudar o nosso vídeo, nós estamos aqui com o Gustavinho, certo? E o Chivito é uruguaio, ele é um pouco calado, mas ele é bem parceiraço aqui e vai contribuir muito com o vídeo de hoje. Então, como é que a gente pode estar pesquisando sem sair de casa? A gente pode utilizar o cyberespaço. A gente não vive utilizando o cyberespaço para pesquisar tantas coisas, para falar mal da vida dos outros, para pesquisar vídeos, para poder passar o tempo. A gente faz muita coisa pelo cyberespaço usando a internet. Usa o Instagram, o Facebook e tal. Então, por que a gente não utiliza ele agora para realizar nossas pesquisas, para a gente dar continuidade ao nosso TCC, a nossa monografia, a dissertação, a nossa tese? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeira dica, para a gente construir o nosso referencial teórico, a gente pode estar utilizando as plataformas. A gente pode estar utilizando os repositórios institucionais, a gente pode estar utilizando os periódicos. Tudo isso está lá na internet. E aí, como é que a gente pode utilizar? Fala aí, Chivito. Chivito, explica aí para o pessoal de casa como é que você fazia para realizar suas pesquisas. Como é que é? Sim. Não, pode falar, e aí? Vamos ver se você deixa pra perguntar, eu falo pra você. O que acontece? O que ele está dizendo aqui? Ele ia no Google, certo? Do Google ele colocava lá, por exemplo, repositório FRN. Lá saíam todas as publicações, todas as pesquisas que foram feitas pelos alunos da FRN, nos programas de pós-graduação, por exemplo, no mestrado e no doutorado. Lá ele escolhia o programa dele, por exemplo, um programa de educação, e lá ele encontrava todas as teses e dissertações, e depois ele definiu o tema que ele queria buscar e procurava um tema mais próximo da pesquisa dele. E aí ele começava a ler esse material que estava lá publicado no repositório. Da mesma forma, a gente pode fazer com os periódicos, que são as revistas. Você vai lá no Google, coloca periódico FRN, por exemplo. Você escolhe a instituição, pode ser a USP, a UFRJ, a UFPE. Você pode escolher periódicos do mundo todo e repositórios do mundo todo. Eu apenas estou colocando como exemplo o FRN por morar aqui, em Natal. Então, o que acontece? Então, você tem essa possibilidade, de procurar e de pesquisar através do cyberespaço, utilizando os repositórios e utilizando os periódicos, tá bom? Também existem algumas plataformas que dão acesso a isso. Você pode pesquisar pela CAPES, Tem a Cielo, que tem vários artigos que vão ajudar vocês a realizar essa pesquisa. Bom, eu falei agora só de busca, mas aí, quando a gente já está na pesquisa, a gente quer coletar os dados. Agora eu quero coletar. Gustavinho, explica aí pro pessoal de casa como é que faz para coletar, tá? Vocês estão todos... Poxa, também tu que foi. Sei. Então me explique que eu passo pro pessoal de casa como é que funciona isso. Certo, entendi. Pronto, então vamos lá. O que acontece? O que é que o Gustavinho acabou de me passar? É o seguinte, ele tá falando, Gustavo, a gente pode fazer coleta de dados através do formulário Google, Se você de repente quer aplicar um questionário, com professores, com estudantes, com funcionários de uma empresa, seja lá qual for o seu sujeito de pesquisa, você pode estar utilizando um questionário online. Aí você pode utilizar a plataforma do formulário Google para isso. Ah, legal. Mas aí, poxa, tem uma questão aí que está me trazendo uma certa dúvida. Você falou questionário, falou formulário. Existe uma diferença entre formulário e questionário. O que acontece? O questionário é um instrumento de coleta quando você produz ele, que você faz as perguntinhas, sejam elas abertas ou fechadas, você vai enviar para o seu sujeito de pesquisa e ele vai responder sozinho e depois vai devolver. Já o formulário, não. O formulário você precisa fazer as próprias perguntas ao seu sujeito de pesquisa. Vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês compreenderem a diferença. O questionário, ele parece uma prova. Por exemplo, vamos supor que eu vou aplicar uma prova aqui para Gustavinho e para Chivito. Aí eu entrego o questionário para eles dois, certo? O questionário não, desculpe, a prova. Eu entrego a prova para eles dois. E aí eles vão responder essa prova e vão me devolver. Eu não posso ajudar eles a fazerem a prova. Eles vão ter que fazer a prova sozinhos e vão me devolver. Essa é a característica do questionário. O pesquisador ele não pode interferir na hora da aplicação. Já o formulário, a gente pode fazer uma comparação com o censo do IBGE. De 10 em 10 anos, o IBGE ele passa em casa da população, para fazer algumas perguntinhas
com relação ao censo. E aí o cara chega lá na sua casa e começa a lhe fazer perguntas e ele mesmo vai respondendo. Ele pergunta, quantos anos você tem? Aí você bota, qual é a sua renda? E ele vai lá e coloca. Então, essa é a diferença entre o questionário e o formulário. Só que também tem uma outra questãozinha que acaba confundindo muito a gente. E é com relação ao nome da plataforma, né? Formulário Google. Poxa, ele é um formulário, mas ele tem característica de questionário, porque a gente constrói o questionário e a gente envia ele. Então, o que acontece? Quando você for utilizar um formulário Google, você pode dizer que você utilizou o formulário Google, mas ele está sendo aplicado como um questionário, tá certo? E assim a gente acaba sanando as dúvidas de vocês com relação a questionário e formulário. Então, nesse momento que a gente não pode sair de casa, a gente ainda pode sim dar continuidade às nossas pesquisas no referencial teórico, né? Na base da teoria, a gente pode utilizar os cyberespaços, procurando as plataformas, procurando os repositórios, procurando os periódicos. E com relação à coleta de dados, a gente pode sim ainda estar aplicando questionário, a gente pode de repente fazer entrevistas, utilizar do Skype, do próprio WhatsApp, para fazer chamadas de vídeo e fazer entrevistas com essas pessoas também. Então a gente ainda tem algumas possibilidades, a gente precisa aproveitar nesse momento para a gente não parar a nossa pesquisa, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, a família, né? Hoje...